estar falando um pouquinho sobre o nosso algoritmo, né, nosso programinha de um gestor bibliotecário que foi nos proposto em um trabalho em algoritmos 2. Eu vou estar fazendo a primeira parte explicando algumas coisas e depois o Eduardo vai fazer a segunda parte explicando outras coisas. Então a gente já vai começar. A primeira parte do nosso algoritmo, eu vou estar falando um pouquinho sobre a main e uma das coisas que foram cobradas pelos professores, pelos senhores, que foi a criação e o abuso da criação de novas bibliotecas, né? A gente criou aqui várias bibliotecas, as pelas quais, apesar desse vídeo estar sendo gravado no Windows, a gente está colocando aqui o código do Linux, que é o mais atualizado, que a gente tem que fazer algumas modificações no Windows ainda, mas só que é isso aqui. A gente fez várias bibliotecas e fizemos algumas interligações entre elas para que o programa se executasse de uma melhor maneira. Na main, só tem simplesmente algumas chamadas, como por exemplo a criação de cabeça, a abertura de arquivos e também temos a verificação de se o arquivo temporário foi o arquivo, a maneira que a gente usou para a integridade de dados ainda está aqui. Aqui, como o professor Max já deixou previamente feito, correto, que é o submenu, a gente simplesmente aqui fez as chamadas das funções. Aqui a única diferença vai ser no submenu 3, porque a gente colocou a função a mais aqui, que é a definição de limite, que fazia parte do desafio. Nesse trabalho a gente optou por utilizar uma fila circular duplamente encadeada, pela maior facilidade de percorrer ela, executar buscas e inserções. Vou falar primeiro aqui da opaluno.c, né, que é uma das bibliotecas, né, que a gente está usando aqui. A opaluno.c ela tem um RGA, que simplesmente só verifica se existe um RGA no sistema. O pesquisar o nome do acadêmico, que essa função simplesmente a gente vai para realmente buscar se na lista duplamente encadeada existe um acadêmico com aquele nome, ou que, como a gente tem aqui usando a função str-spn, que é da biblioteca string, simplesmente utilizando aí para verificar se existe uma sequência de caracteres ou qual string, né, qual o nome que tem aquelas strings que o usuário, no caso o bibliotecário, forneceu. Por exemplo, Bruno, quais seriam os nomes que apareceriam Bruno, por exemplo, né? Se está no último nome, no primeiro nome, isso não importa, apareceriam todos os Brunos. E aqui simplesmente está fazendo está percorrendo a lista encadeada e está verificando. Como a gente não como a gente não fez a inserção ordenada, então a gente está fazendo ele percorrer toda a lista, toda a cadeia, né? E aí a gente faz a verificação se tem a equivalência, né? Antes aqui em cima, eu esqueci, a gente fez a conta ali com a função com a strlen. Cadastro acadêmico, simplesmente a gente faz uma inserção no final da lista duplamente encadeada. A gente pega a cabeça ante e coloca na cabeça ante a nova célula, né? O novo nó. Isso é a opaluno, né? Bem, realmente, o professor Maxwell pediu para que não explicasse códigos, eu só estou explicando as funções. A OP-Livros, ela está a primeira função aqui que a gente encontra, lembrando que a gente incluiu outras bibliotecas aqui. A primeira coisa que a gente vê aqui é pesquisar o nome do livro, que ela funciona basicamente da mesma maneira que funciona o pesquisar aluno, né? Não muda tanto, na verdade funciona da mesma maneira, com as mesmas funções, com a utilização da biblioteca string e a utilização também da biblioteca get, né, que o Eduardo fez uma implementação nela no caso aqui, quando a gente está falando do código em Linux, né, que o flush não estava funcionando bem, a gente fez uma implementação de um código na get também para estar usando essa funçãozinha que se chama
fflush_in, que é uma função adaptada não oficial como a fflush, que é utilizada, fflush_std_in, que é utilizada no Windows. Como pesquisar o nome do livro, pesquisar o nome do autor também tem o mesmo funcionamento. Como os senhores sabem, não há muita alteração sobre isso. E o cadastramento do livro funciona da mesma maneira. A gente está fazendo a verificação se já existe o SSN, como também quando a gente cadastrava o aluno, a gente verificava se já existia um RGA do mesmo, né? Se existisse, a gente dava uma mensagem de erro e não fazia o cadastro. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está verificando se o SSN existe e se caso ele existir, a gente não faz o cadastro, e caso se ele não existir, a gente faz o cadastro efetuado com sucesso. Algo que eu não falei, uma coisa que a gente estava tendo dificuldade, é que a gente estava querendo sempre deixar a CMD, né, o prompt de comando limpo, com o clear, mas a gente encontrou uma dificuldade com a questão de que se a gente desse clear, tudo sumia da tela. E a gente colocou essa instruçãozinha aqui, que quando vocês verem na execução do programa, vocês vão reparar que a gente colocou simplesmente um gatilho, né, que a pessoa tem que apertar Enter, o usuário tem que apertar Enter para ele entrar no menu de novo, né? Aí pelo menos tem um controle maior sobre as informações dos alunos, dos livros que estão ali. Nesse vídeo, a gente esqueceu de falar, eu não vou estar executando o programa, porque a gente fez dois vídeos executando o programa, que estão também no PDF aí embaixo. Então, se os senhores quiserem assistir, eu gravei, está aí embaixo. A empréstimo.c, essa aqui, o Eduardo, ele optou, né, como por exemplo, a ver RGA aqui novamente, e a ver livre RGA, e também a gente fez uma nova struct simplesmente para gravar o limite, né? A gente usou um doc simplesmente para guardar o limite. A gente aqui pesquisar empréstimos pelo RGA, a gente simplesmente está verificando pelo RGA do aluno se esse aluno tem algum empréstimo, no caso. Caso não tenha, a gente diz que não tem. A pesquisar empréstimos pelo SSN, o usuário coloca o SSN do livro e lá aparecem todas as pessoas que estão pendentes com esse livro. A realizar empréstimo, a gente está usando a imp livros, correto? Que é uma struct que a gente fez separada, simplesmente para guardar os empréstimos. E aí, isso a gente está descontando direto em um arquivoinho que a gente tem aqui no nosso banco de dados, na nossa base de dados, que são o limite aqui, que é esse arquivinho aqui que provavelmente está vazio, porque eu acabei de baixar do Google Drive. E aí esse arquivinho, ali ele guarda o limite, e quando se é emprestado, a gente desconta que no caso a gente desconta e quando não se é definido o limite, ele é emprestado infinitamente, né, correto? Como eu falei lá na main, a main ela possui uma opção nova, no submenu 3 ele possui uma opção nova, 5, que é definir o limite. Então a gente assume esse limite logo após quando o bibliotecário ele atinge o limite. Então a gente espera que na execução do programa o usuário defina o limite antes de começar a emprestar os livros. E aí a gente trabalha com esse arquivo de limite, sempre verificando se o limite é menor e se o usuário já atingiu o limite já. No caso esse limite for definido depois, vai funcionar normalmente e ele só vai poder emprestar livros a partir do momento que ele devolver todos que ele tenha a mais, né? Agora eu me... sim, estava aqui na realizar empréstimos. E é simplesmente isso aqui que está fazendo. Ele está verificando se o CSN, se há livros disponíveis no sistema, depois ele verifica se a pessoa em si, se o limite é definido, se ela já tem o limite máximo, se ela já alcançou o limite, e se caso ela não tenha, e se o RGA dela for válido, se a CSN realmente existir, o empréstimo é efetuado. E a devolução, ela funciona da maneira inversa do empréstimo, né? Com o limite definido, cada aluno tem um campo de quantos livros que ele tem emprestado,
Então, a partir do momento que ele realiza a devolução, é somado, na verdade, é decrescentado, né, diminuído o valor que existe ali na quantidade de livros que ele tem. E assim como, por exemplo, como eu fiz no teste, que os senhores podem assistir no vídeo, eu fiz um teste que o limite da biblioteca toda era 1, e aí eu fazia um empréstimo para o usuário não podia, depois ele devolvia, e aí se aumentava e ele poderia fazer o outro empréstimo, né? Eu acho que como todo mundo deve ter feito, que foi a maneira mais intuitiva de ser feita e de solucionar esse problema. O definir limite é simples uma função, que é a opção 5 lá do nosso submenu. Simplesmente ela está fazendo isso, ela só está pedindo o limite, né, para o usuário, para ele definir na nossa struct. Algumas coisas que a gente teve dificuldade foi também a junção de autores, né, que depois a gente conseguiu resolver facilmente usando alguma das bibliotecas da string, a qual não estou encontrando aqui agora, que é a strcpy, né, que é a de juntar strings. E agora o Eduardo, vamos ver aqui que eu vou falar um pouquinho mais, deixa eu ver. A cabeça simplesmente, por ser uma lista duplamente encadeada circular com cabeça, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui. A fclose, a gente fecha todos os arquivos e passa tudo isso para o arquivo. Porque a nossa ideia, basicamente, é estar deixando tudo na memória e simplesmente gravar nos arquivos físicos, simplesmente quando fechar. Mas o Eduardo vai estar falando um pouquinho que a ideia que a gente teve sobre integridade de dados, que a gente vai estar fazendo caso o usuário, né, toda execução que a pessoa fizer, vai estar sendo feita uma gravação em um arquivo menor, né? Toda vez que o usuário entrar, ele vai estar sendo feita uma gravação no arquivo menor. Mas essa parte eu vou deixar o Eduardo falar, porque o Eduardo ele tá mais cross nisso aí, porque o bichão tá arregaçando. Isso aqui na FOPENARC, a gente só está fazendo a abertura de todos os arquivos textos, né, que seriam esses aqui. Seriam a abertura de todos os arquivos textos. A get.c é a função que o professor disponibilizou, com apenas uma modificação que a gente implementou aqui dentro dela, uma fflashin, porque no Linux o fflash estava dando problema. Esse menuzinho aqui foi o professor disponibilizou. E a recuperação, o Eduardo vai estar falando pra gente, porque é bem complexo. E ele que manja muito disso aqui. Dando continuidade à explicação do programa, né? Mini gestor. Meu mini gestor, né? De uma mini biblioteca. Bom, para entender a recuperação de dados, né? Que é o desafio de integridade de dados, nós temos que entender que nós temos o arquivo principal e os arquivos temporários. Né? Por conta de como posso falar, gastos computacionais, né? Não pode se toda hora fazer alterações em um arquivo com bastante dados, bastante informações. Então, para minimizar esse problema, né, nós temos os arquivos temp. Né? Nós vamos precisar de 4 deles para essa recuperação de dados. Nós temos essa base de dados, né, e nós temos os temp. Quando se for utilizado mais os temp, eu pego e limpo eles praticamente, excluo eles. Bom, né? Temos essa biblioteca que nós criou, né, recuperação, né, recuperação.c aqui. Nós vamos utilizar ela. Vamos utilizar 4 funções para estar fazendo isso. Bom, é o seguinte, para vocês entenderem, a cada progresso de cadastrar acadêmico, de fazer empréstimo, devolução e cadastrar um aluno, vou estar salvando esses arquivos no temp. Se ocasionar um erro
que de sistema de operacionais ou de qualquer coisa que não tenha como ter finalizado o programa corretamente, né? Porque só salva tudo nos arquivos principais no final do programa, quando o programa é encerrado, praticamente. Tem essa função aqui. O que está na memória passa por arquivo. Aí, o que acontece? Nós vai ter funções, né, de fclose aqui, vai ter funções de salvar devolução, salvar empréstimo, salvar aluno, salvar livro, imposicionado nas bibliotecas empréstimo.c, open livre e open aluno. Praticamente funciona o seguinte, né, como já falei. Fiz um cadastro de livro, mando salvar o livro no arquivo temp. Como vocês podem ver, o nome do arquivo temp livro, eu coloquei recover livro. Esse é o nome, de recuperação de livro, praticamente. Bom, vamos lá então, né? Já que eu já dei a ideia, vamos compilar. Vamos testar. Bom, já fiz para vocês aqui, né? Já cadastrei, já fiz uma devolução, eu cadastrei aluno, já fiz um empréstimo e já cadastrei um livro para nós. Esses aqui não estão aqui nesse momento. Como vocês podem ver, eu vou pesquisar, né, um livro. Como vocês podem ver aqui, ó, recover livro. Eu estou utilizando o bloco de notas para abrir o CSV, mas por conta que não tem Excel aqui, mas é só por isso mesmo. Bom, como vocês podem ver, eu vou tentar pesquisar por nome do livro, né? Eu vou pesquisar como que o nome está aqui, está teste, vou pesquisar teste. Ah, assim, já tinha feito isso. Verdade. Bom, dou Enter, vou fechar esse programa. Ele já estava lá porque já estava na memória e já tinha salvado nos arquivos temp. Bom, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C aqui. Vou jogar aqui praticamente. Não, vou jogar aqui. Ah, tem o LibreOffice, né? Ele só usa isso aqui, eu acho. Bom, vamos lá. É mais fácil para manipular, né? Beleza, está no lugar certo. Bom, voltando aqui, vou apagar tudo que tem aqui, né? Que não preciso mais disso. Beleza. Agora, nosso programa, né? Vai executar. Sem esse arquivo temp, né? Como que eles estão no temporário, eles não estão no arquivo principal, então se eu pesquisar aqui teste, não vou achar ninguém. O autor também está como teste, não vou achar ninguém. Agora o que vai acontecer? Eu vou pegar só rapidamente, né? Vou dar fechar um programa. Vou pegar meus arquivos temporários, que eu fiz aqui. Vou colocar onde eles deviam estar, né? Vou só substituir aqui. Vou executar novamente meu programa. Na hora dessa execução, ele vai pegar do temporário e vai jogar no arquivo principal, nos arquivos principais.
percebi isso aqui. Bom, agora pesquisar novamente o nome do meu livro que eu tinha colocado nos arquivos temp, passou para os arquivos principais. Somente isso, ele vai pegar do temp e jogar nos arquivos principais. E lembrando, se eu cadastrar, fazer devolução, eu vou jogar tudo nos temp. Depois dos temp, eu vou jogar no arquivo principal, quando for novamente reaberto o arquivo. Bom, é isso. Bom, antes de encerrar o vídeo, um colega meu, né, Bruno, quer dar as honras de dar um encerramento. Só deixar claro para os professores sobre em relação ao esse sistema de recuperação. O que foi deixado aí é que o nosso algoritmo ele funcionaria normalmente. O Eduardo falou, mas só para ressaltar de novo. O algoritmo ele funcionaria normalmente e o que aconteceria aí seria, sem essa função, seria que os arquivos eles seriam todos carregados para a memória, seriam modificados, alterados e só seriam salvos se o programa fosse encerrado da maneira correta, né, com S, e aí só seria feita a gravação em um arquivo no final. Porque o que a gente, como podemos dizer, entre aspas, tentou driblar esse problema foi estar sempre salvando esses arquivos, né, porém em um arquivo menor e não em um arquivo maior, porque, como o Eduardo disse na explicação, fazer a modificação em um arquivo grande seria muito custoso, né? E aí, fazendo essa modificação em um arquivo menor, seria menos custoso. Bom, esquecendo de falar, né? Estava esquecendo de falar aqui, tá sendo acontecer tudo no começo do código, né? Na hora de inicialização, então tudo que for pesado, né? Deixando para o começo do programa. E ressaltando que, como vocês podem ver, praticamente não tem nada mais. A partir que eu dou um salve, né? A partir que eu dou um salve nos arquivos corretamente, fechou corretamente, eu não vou ter mais nada no temporário, como vocês podem ver aqui. Não tem mais nada. Praticamente excluí todos os dados que estavam no arquivo, porque eu não preciso mais do tempo. Somente isso. Bom, vamos encerrar por aqui. E espero a correção de um trabalho bem justo. Um trabalho 10, valeu, professor, até mais. Falou.